O Senhor Deus hoje me leva para o Evangelho de São João, capítulo de número 10. Eu quero que vocês fiquem ligados, fiquem atentos, porque a palavra do Senhor hoje para nós está no versículo de número 10. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10, o versículo é o de número 10, que diz assim: O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Você acredita nessa palavra? Se você acredita, erga sua mão direita e diga: eu acredito. Eu convido você a ficar muito atento ao que temos para trazer da parte de Deus ao seu coração. O Senhor Jesus está dizendo aqui que o ladrão só vem para três coisas: para matar, roubar e destruir. Só vem para isso. Agora nós precisamos descobrir quem é o ladrão. Cuidado! Vamos descobrir quem é o ladrão nesse texto, para você ficar ligado sempre. E tomar cuidado com esse ladrão que a todo tempo deseja, luta para matar, roubar e destruir você. E o que você tem, e a sua casa, e tudo que lhe pertence. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele só sabe matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu sou o bom pastor e vim para dar a vida a vocês, e a vida em abundância. Mas nós precisamos também saber que vida é essa. Tudo isso nós precisamos descobrir aqui. Jesus disse, eu repito: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Mas antes ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem é esse ladrão? O texto diz o que ele faz. Ele mata, ele rouba e ele destrói. Mas ele mata e rouba o que e quem? Ele mata qualquer pessoa, ele luta para matar, roubar e destruir qualquer pessoa e também qualquer coisa que a pessoa tenha. Estou falando para alguém cujo casamento está morto. É esse ladrão quem faz isso. Mata casamento. Eu falo para alguém que o casamento ainda não está morto, mas está destruído. Quem é que destrói? Esse ladrão. Eu estou falando para alguém cuja saúde, cuja alegria tem sido roubada, levada. Quem faz isso? Esse ladrão. Nós precisamos descobrir quem é esse ladrão. É fácil descobrir o que ele faz, só que é mais difícil descobrir quem é ele. Tomemos cuidado, quando você lê um texto na Bíblia, vá atrás direitinho do que ele diz, para você não ser enganado. Você não quer viver sendo roubado, sendo morto e sendo destruído. Então você tem que ter cuidado com esse ladrão. Só que essa notícia não vem sem uma boa notícia. A notícia é que Jesus veio para fazer tudo diferente. Se o ladrão veio para matar, Jesus veio para dar vida. Se o ladrão veio para destruir, Jesus veio para construir. Se o ladrão veio para roubar, Jesus veio para presentear, para galardoar. Então, se você tem Jesus, você vai ter vida, vai ser edificado e vai ser abençoado. Se você não tem Jesus, você pode ser morto, destruído, enfim, pode ser arrebentado, morto, roubado, destruído. Agora, Jesus pode fazer tudo o contrário na sua vida. Tudo que o inimigo faz de mal, Jesus pode fazer de bem. Mas nós precisamos descobrir quem é esse ladrão. Vamos ler o texto todo, rapidamente, mas não atropeladamente. A partir do versículo 1 em diante, o Senhor nos diz assim: na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sob outra parte é o ladrão e o salteador. Agora ele é tratado aqui
como o ladrão e salteador. Diz que é aquele que não entra pela porta das ovelhas. Preste atenção. Olha, na verdade te digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sob outra parte é o ladrão e o salteador. Logo você sabe que o ladrão de que Jesus está falando lá no versículo 10 é aquele que não se comporta como ovelha. Preste atenção. Olha o versículo número 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas atrás para fora. Versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. E quando atira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Logo você está vendo que o ladrão e o salteador também é chamado de estranho. Está vendo? Versículo 6. Jesus disse-lhe esta parábola, mas não entenderam o que lhe dizia. Está vendo que nem tudo que Jesus diz as pessoas entendem. Por isso que você tem que ir atrás direitinho para saber o que é que ele quer dizer. O versículo de número 7 diz: tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Está vendo aqui que os ladrões e os salteadores, o ladrão do qual ele vai falar na frente, é aquela pessoa que vem antes de Jesus. Ou seja, aqueles que querem tomar o lugar de Jesus. Preste atenção. Abra seus ouvidos. Versículo de número 10. Versículo 9 diz assim: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí no 10 ele diz: o ladrão vem não somente para roubar, mas para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você continua o texto, ele vai abrindo mais seus olhos para você entender quem é o ladrão. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 11, agora o 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê e vira o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Você está vendo aqui que o ladrão e o salteador, do qual Jesus fala, também chama de estrangeiro, aqui ele é chamado de mercenário. Mercenário é aquela pessoa que trabalha com ganância, visando principalmente ou prioritariamente o lucro. Eu vou ler de novo o versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as ovelhas, e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e as dispersa. Está vendo aqui que esse mercenário, ele não aguenta pressão. Na hora que ele vê uma tribulação, ele abandona as ovelhas. Está entendendo? O versículo de número 13 diz: ora, o mercenário, novamente, está falando que o ladrão é o mercenário. Foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Está vendo que aqui o mercenário é o ladrão que abandona as ovelhas. Ele foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Logo aqui, o ladrão é uma pessoa mercenária que por ser mercenário, foge, porque é mercenário, foge e é covarde, e não tem cuidado das ovelhas. Está vendo aqui? Olha, o versículo 14 ele diz: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo número 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, veja bem, você percebe aqui que o Senhor Jesus, quando diz aqui, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele tem alguém em mente. Ele tem uma pessoa em mente. E você precisa entender que aqui esse ladrão é chamado de mercenário, é chamado de descuidado, é chamado de salteador, é chamado daquela pessoa que
quer vir antes de Jesus ou tomar o lugar de Jesus. É aquela pessoa que não se submete como ovelha. Quem é essa pessoa? Como podemos entender? O texto não dá o nome, mas dá dica. O texto não mostra o nome da pessoa, mas nos dá uma dica. Logicamente, esse texto, quando fala do ladrão que vem somente para roubar e matar e destruir, preste atenção. Por não dar um nome, nós precisamos ir pela dica que ele dá. Ele chama de mercenário, chama de descuidado, chama de salteador, chama de insubmisso, que não entra pela porta do curral das ovelhas, entendeu? Então dá para você entender desse texto claramente, que o ladrão é alguém que tem um perfil totalmente diferente de Jesus. Logo, por ele ser um salteador, por ele ser um mercenário, por ele ser um ladrão, por ele ser um descuidado, por ele não cuidar de ninguém, por ele trabalhar por dinheiro, você vai entender aqui duas coisas. De cara, apenas duas coisas. Apenas duas personalidades. Primeira, a personalidade diabólica. Apesar de Jesus não falar no nome do diabo, mas ele diz que é uma pessoa que não se submete como ovelha. Você sabe que Satanás no céu não se submeteu a Deus. Não se colocou debaixo das ordens de Deus. Aqui também ele é chamado, está dizendo aqui, que ele quer tomar o lugar de Cristo, o lugar de Jesus. Logo você vê que o diabo, o trabalho dele sempre foi esse, se parecer com Jesus, se apresentar como um Deus. Então logo aqui nós já entendemos que é um trabalho satânico. Esse ladrão é uma personalidade satânica, é o diabo, por assim dizer. Se você olhar aqui, está dizendo que ele é covarde, ele foge quando vê a pressão. Lembra lá de Tiago que diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Pois é assim, na hora que você pressiona mesmo, na hora que o diabo sofre uma pressão, ele é covarde e abandona as ovelhas. Então aqui é o diabo. O diabo na Bíblia é chamado em outros textos de enganador, ele é chamado de Satanás, ele é chamado de destruidor, é chamado de devorador. Ele faz com que as pessoas sofram, ele coloca doença nas pessoas, ele engana, se transforma em anjo de luz. O diabo também é chamado de dragão, é chamado de antiga serpente, é chamado de Lúcifer, ou seja, estrela da manhã, estrela da alva. Outros nomes dados na Bíblia a esse ser terrível que vive para matar e roubar e destruir. Esse ser vivia no céu, era um anjo perfeito, da mais alta esfera, e um dia ele quis ser igual a Deus, ser muito semelhante a ele, quis ser mais elevado que todos os anjos de cima, quis construir um trono parecido com o do Pai. Tem até uma mensagem minha no YouTube que trata sobre isso, duas mensagens sobre a queda de Satanás, sobre a origem do diabo. Então isso aqui é o diabo e você precisa tomar cuidado com esse ser que vive para matar e destruir e roubar tudo que você tem de bom, tudo que Deus lhe dá de bom. Esse ser deseja destruir. Muito bem. Porém, eu quero que você fique ligado para uma coisa que eu vou te falar aqui agora. Não tem como você ler esse texto sem ter uma sensação. E essa sensação é muito mais do que uma simples sensação, é uma certeza. Não tem como você ler um texto desse que diz que esse ladrão é um mercenário, que não é pastor. Preste atenção. Um mercenário que, quando vê o lobo, quando vê o inimigo, foge. Não tem como você ler esse texto e imaginar que ele se refere diretamente a Satanás.
Preste atenção, preste atenção. Você vai tirar a sua conclusão comigo. Não tem como você bater forte, insistir, que Jesus pensava em primeiro plano apenas no diabo. Porque, tire sua conclusão. Olha o versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Não tem como aqui o mercenário, o ladrão, né, ser o diabo diretamente, porque senão haviam dois aqui. O lobo que arrebata essa ovelha é que é o ladrão, entendeu? É que é o diabo, que representa o diabo. Perceba aqui que é o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as ovelhas fogem. Entendeu? O mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então veja bem, esse ladrão aqui é o mercenário. Veja bem, vamos novamente. O ladrão vem somente a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou bom pastor. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, está vendo que o mercenário aqui está ligado diretamente ao ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Veja bem, parece que o lobo é que está, pela prática, pelo que ele faz aqui, que ele arrebata a ovelha, né? Parece que é o lobo que está associado ao ladrão, mas não é. A própria leitura do texto vai mostrar. Preste atenção, vou ler novamente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Versículo 11 agora. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, está vendo? O mercenário que não é pastor, vê de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e foge. Está vendo aqui, irmãos, que o ladrão não é o lobo. O ladrão não é o lobo exatamente aqui. Isso é muito sério, você precisa ficar ligado nessa parte. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e quem está roubando lá na frente é o lobo. Aí você imagina que o ladrão é o lobo. Mas o ladrão não é o lobo. Aqui, exatamente. O ladrão é quem facilita a entrada do lobo. Eita, meu Deus. Eita, Jesus, isso é muito sério. Gente, olha para mim, olha para mim. Isso chama-se revelação. Nesse caso aqui, neste caso aqui, o ladrão não é o que leva a ovelha. É o que facilita a entrada do lobo. E quem é que está facilitando a entrada do lobo? Escute aqui, escute aí, escute aí. Quem é que facilita a entrada do lobo? Quem é que facilita a entrada de todo tipo de mal no meio das ovelhas? Nós vivemos numa época em que as ovelhas estão sendo saqueadas. A igreja está sendo saqueada. O povo de Deus está sendo minado por todo tipo de doutrina, todo tipo de costume, todo tipo de esquisitice. E quem é que está facilitando a entrada dos lobos dentro da igreja? Os mercenários. Isso é muito sério, isso é muito sério. Você está entendendo? E quem são os mercenários? Aqueles que não são pastores. Pela inferência do texto,
Eles até se declaram pastores, pela inferência do texto, porque Jesus está lançando-se como o bom pastor. E logo quando ele fala do mercenário, que não é pastor, dá-nos a entender que esse mercenário se declara pastor. Se apresenta como tal, mas é mercenário porque não é pastor. Ou seja, quando um pastor trabalha puramente por dinheiro, pensando na renda, pensando na sua conta bancária, pensando em enriquecimento, pensando em prosperidade própria, esse é o mercenário e é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Meu irmão, preste atenção, tome cuidado. Tome cuidado no que eu estou te dizendo. Se você cair numa cilada aí, você está divertido a partir de hoje. Quem escutar essa mensagem e cair em certas ciladas que tem por aí, olha, não vai botar a culpa no lobo não, viu? Que tem muita gente jogando culpa no lobo. Muita gente transferindo a culpa para o Satanás. O Satanás levou, o Satanás guiou, o Satanás roubou, o Satanás destruiu. Sim, eu sei que o Satanás faz tudo isso. Mas a interpretação imediata do ladrão que vem para roubar, matar e destruir é que o ladrão aqui é o mercenário. O ladrão é o mercenário aqui, o ladrão não é o lobo. Ladrão não é só o lobo que leva, não é nem declarado ladrão. O ladrão aqui é o mercenário que está facilitando a entrada do lobo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo por que é que muitos de vocês que me assistem agora vivem destruídos, vivem arrebentados? Sabe por quê? Porque muitos de vocês que me assistem agora, e me permita dizer, têm seguido a voz dos mercenários. Tem gente que está me assistindo agora que, sem saber, está pagando indulgências aos mercenários que estão aí vendendo vassoura, vendendo óleo, vendendo símbolos, vendendo martelo, vendendo tijolos, vendendo todo tipo de coisa. Ele vai lá, corta um pedacinho da gravata dele e diz: quem tiver fé, pega esse pedaço de gravata e traga R$1.000. Eu sei que o lenço de Paulo curava, mas ele nunca mandou nenhum lenço para vir dinheiro. Eu sei que o lenço dele curava, e o meu também pode curar, e o seu também, se você andar na unção, pode Deus usar esse lenço para ir unção nele, não o lenço em si, mas a unção que pode ir nesse lenço, nesse chapéu, na sua roupa. Pode acontecer, Deus pode usar a farinha de Eliseu, o sal de Eliseu, mas nunca o sal trocado por dinheiro. Preste atenção, se sua igreja ela trabalha com pontos de contato, o que eu digo é o seguinte, às vezes o pastor ora na água, às vezes também a gente ora aqui, não é bem frequente, mas às vezes acontece, que eu prezo muito, é por isso aqui, pela mensagem pregada, vocês percebem? Tem gente que até não gosta disso, gostaria de que eu substituísse, mas nunca vou fazer isso. Também não vou atirar pedra e não atiro pedra em alguém que acredita, que nem eu, porque eu acredito até que eu posso orar num copo com água, você pode orar, Deus pode colocar a bênção, eu já vi isso acontecer, já vi gente com enfermidade incurável no corpo e ser curada através de uma água que recebeu uma oração. Já vi, eu não posso duvidar porque a Bíblia mostra, eu já vi. Eu não estou questionando isso, eu estou questionando a mercadoria evangélica. Eu estou questionando aqui a venda desses produtos. Vai isso aqui, você manda 1.000, só chega lá se você mandar 1.000. Qualquer coisinha R$1.000, qualquer coisinha 5.000, 12 cestas que sobraram para simbolizar aquelas cestas que sobraram da multiplicação, cada cesta R$5.000, você leva e essa cesta vai se multiplicar dentro de sua casa, vai dar para todo mundo e as pessoas acreditam, levam
Não é o problema, não é a cesta. É os 5 mil que tem que depositar depois. É aquela oração, ora por mim. Deposita logo R$ 30 em minha conta aí, na conta da igreja. Se já deposita agora. Olha, eu estou falando desse contrabandismo espiritual. Dessa indulgência que hoje está dentro da igreja evangélica, que nem estava dentro da igreja católica, aí na Idade Média. Hoje, pouco se vê essa indulgência dentro da igreja católica, mas dentro da igreja evangélica isso aí tá virando nojo já. Olha, nós não temos mais muito o que dizer com o que a igreja católica fazia na Idade Média não, viu? Porque pararam, através da reforma de Martinho Lutero, ficaram com medo de fazer de novo, viu? Mas hoje é a igreja protestante. Não todas, exatamente, mas grande parte delas estão aí fazendo da palavra de Deus uma mercadoria toda hora. Vende isso, mais aquilo, você leva isso ungido, traz tanto. Não, você quer pedir. Se essa pessoa quer pedir o valor, diga logo o valor que precisa para a igreja. Diga em que é aplicado, que o povo dá. O povo não entrega aqui quando eu peço. Diga logo que precisa de tanto e que vai construir algo na igreja. Não seria melhor? Sabe por que é que eles não falam? Porque não vai para a igreja. Eu digo de todo o meu coração, muitos deles aí que aparecem pedindo, leva isso ungido e mande tanto, não se engane não, meu irmão. Não vai para a igreja não. Muitos deles colocam no bolso, na própria conta. Compra fazenda, compra carro, compra isso e enriquece. Não é melhor dizer, olha, eu estou sem um carro para fazer a obra de Deus, vamos levantar aqui uma oferta para que a gente compre um carro para eu poder fazer a obra do Senhor? Era melhor, era mais bonito. Porque quem quisesse dar, daria. Mas enganar, mandar um negócio, um avental, um lenço, aí você tem que depositar tanto, para que não manda, que é isso? Não, eu sei que se para distribuir 1000 lenços, tinha que confeccionar, peça antes o dinheiro. Peça o dinheiro para confeccionar o lenço, se precisar, e manda isso de graça, rapaz. Entendeu? Ou mande e deixe a pessoa livre para fazer uma ajuda que quiser. É muita venda, irmãos. Então a Bíblia Sagrada diz aqui que o mercenário, que não é pastor, esse é que é o ladrão, que vem para roubar e matar e destruir, porque ele facilita a entrada do lobo. Esse tipo de pregador facilita a entrada do diabo, para enganar o povo. O diabo entra e suga as ovelhas. Entendeu? Por quê? Porque o pastor, irmãos, ele é levantado como um homem que tem autoridade no meio do povo. Deus me deu autoridade espiritual. Se eu agir de maneira errada, eu facilito a entrada do Satanás no meio da igreja. Por isso que eu tenho que pregar a palavra fiel. Essa mensagem que eu estou trazendo hoje é uma mensagem de advertência. Você precisa guardar essa palavra no coração. Eu não estou atirando pedra em ninguém. Quem sabe tem um colega, um pastor pregando o evangelho, fazendo essas besteiras aí, e precisa mudar o foco, meu querido pastor. O povo não é besta não. Tem gente que parece que é, mas o povo não é seu não. A Bíblia diz que você não é dono de ovelha não, você não é dono de igreja não, meu amigo. Você não é dono do reino de Deus não. Deus pode lhe pegar depois. Vai ter depois um acerto de conta com isso aí. Eu já disse, olha, a obra de Deus não funciona, certas coisas, se não tiver doação. Eu sei. Mas o homem tem que ser sincero para pedir, dizer em que vai aplicar. Se precisa para si, não tem problema, um homem de Deus pedir para si. Eu peço todo dia a Deus, me guarda que eu sei que eu tenho mais facilidade de pedir para o povo do que pedir para mim. Mas se fosse necessário, eu dava a cara na internet, a tapa e pedia. Não, irmão, não estou querendo ser melhor do que ninguém não, eu tenho erros. Quem me acompanha sabe que eu erro aqui, erro acolá, eu procuro não errar. Mas tem coisas que são demais. Jesus deixou claro aqui, põe na sua cabeça, irmão. O mercenário, aquele que tudo que ele faz, tem que ter dinheiro no meio. Toda campanha que ele faz. Tem campanha aí, meu irmão, que você só entra com um salário mínimo. Tem culto aí por fora, que a cadeira mais perto do pastor, o lugar que você, se você exigir uma cadeira mais perto do pastor, é um valor financeiro. Vá pesquisar que você sabe. Ah, tem um evento tal dia aqui dentro da igreja. Aí dentro da igreja põe um monte de cadeira dentro da igreja que já tem. Aquele lugar mais perto do altar tem um valor absurdo. Se você quiser um encostado no altar, é outro valor. Tudo isso existe, irmão, por aí. E eu
Sou revoltado com isso porque Jesus era. E você tenha cuidado. Porque senão, se você acreditar nessas coisas, aí facilmente você será morto, destruído e roubado. Quem vai fazer isso com você não vai ser o lobo exatamente, vai ser o mercenário. Preste atenção, o lobo vai entrar para fazer essas coisas, mas é o mercenário quem vai facilitar. Veja a autoridade espiritual que tem alguém que se chama teu pastor. Observe quem é ele. Grandes homens de Deus existem no Brasil. E se seu pastor é um homem de Deus, que vive a palavra de Deus, que crê e teme a Deus, e você está na igreja dele, para de transilim para lá e para cá, meu filho. Para de saltar de um canto para outro. Dê graças a Deus pela idoneidade do teu pastor, que a tua igreja possa sustentar esse homem, possa dar a sua condição de fazer sua feira, vestir sua roupa, comprar seu chapéu, pagar uma consulta médica se precisar. Faça o que precisar por esse homem. Facilite as coisas para ele. Se ele é um homem de Deus, não o prive, não o deixe sofrer, faça de tudo. Agora, se ele é um mercenário, meu filho, corre. Jesus disse aqui, tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, tem ovelhas que estão sendo guiadas por mercenários. Jesus diz, a mim me convém tirar de lá. Fuja das asas, de debaixo das asas do pastor mercenário. É um conselho que eu estou lhe dando. Aceite se quiser. Deus abençoe e esta é a palavra para hoje.